Aqui a um tema tão legal e tão importante, tá? Estamos falando ainda assim sobre os adjetos especiais, ou ainda conhecido como pactos adjetos ou cláusulas especiais. São cláusulas prontas que nós podemos ir lá no Código Civil, captar e jogar sim no nosso contrato, tá? Leia meu livro de contratos, hein? Você vai gostar, da editora Mizuno, livro de contratos, tá? Vai fazer a diferença na tua vida também, bem bacana. Chegou inclusive no escritório hoje, os exemplares, né? Ficou muito legal esse livro, foi feito com muito carinho para você, tá bom? Então, faça a leitura desse livro aqui, Contratos, que vai certamente te ajudar. O professor também fala de cláusulas especiais aqui também, tá bom? Vamos juntos, vamos lá, vamos falar da próxima cláusula especial. Nós falamos da retrovenda, falamos da venda a contento e sujeita à prova. Agora eu quero falar com você da próxima cláusula especial, tá? Lembrando que retrovenda, artigo 505 ao 508, venda sujeita à prova, ou venda a contento, artigo 509 a 512, tá? Então, bem explicado aqui. Vamos lá. Quero falar da cláusula especial, do adjeto especial, preempção ou preferência. Cuidado, tá? A graduação de Direito, nós aprendemos muitas informações equivocadas. Infelizmente, eu dou aula na graduação também, eu percebo muitos professores, e com todo respeito eu falo isso, não é obrigado a advogar, não é porque ele é formado em Direito, dá aula de Direito, tem que ser advogada na prática. Mas muita gente que vive dando aula de Direito não advoga. Se você for ver, nem a OAB está ativa. Não está ativa porque não usa, ou está ativa só para guardar na carteira e mostrar, fazer status, né? O chamado portadora de OAB. Acontece, e eu respeito a vontade e a opinião de cada um. Se você acha que está bom, tá bom. O importante é você ser feliz. Mas eu percebo muito que muitos professores da graduação não advogam. Eu diria que acho que mais 90% dos professores que dão aula na graduação não tem escritório de advocacia, não advoga. Pode ter até OAB, muitos não tem. Não tem porque passou na OAB, mas não usa, então deixou inativa para ficar pagando unidade. Não tem OAB porque não advoga, não tem escritório, ou se faz algumas coisinhas, faz em casa, algumas coisinhas, usa como bico. Isso é muito ruim, porque não é um advogado profissional. O advogado que faz bico não é advogado, não é advogada. É a mesma coisa o pedreiro. Eu trabalho de motorista, mas no final de semana eu sou pedreiro. Difícil, né? Não é aquele profissional que vai se especializar numa área. É ruim, não vai dar certo. Né? Depois eu falar, a profissão que é ruim. Não é a profissão que é ruim. É a forma que você levou, a estratégia que você levou. Quem faz tudo não faz nada, gente. Põe isso na cabeça. Vamos lá. Aprendemos errado na graduação, sim senhor, sim senhora, sobre direito de preferência ou preempção. Aprendemos que é um mundo de Bob. Se você vai vender a casa, tem que me oferecer antes. Eu sou locatário, eu tenho direito de preferência, senão eu vou pedir nulidade. Conversa fiada, gente, conversa fiada. Só existe direito de preferência quando eu tenho alguns requisitos. Nós temos o direito de preferência, que pode ser pactuado, uma cláusula pronta, é um pacto adjeto, uma cláusula especial. Vou lá, pego no Código Civil e jogo no contrato. Legal. Direito de preferência existe, foi pactuado. E existe direito de preferência na lei, em algumas leis, né? Não é numa lei, em algumas leis. Na locação existe direito de preferência. Na locação da Lei 8.245 de 91. Mas na locação só terá direito de preferência o inquilino. Cuidado, presta atenção, orienta direito do seu cliente, hein? Para de falar bobagem, hein? Criar expectativa no seu cliente. Na locação só tem direito de preferência se o contrato de locação tiver uma cláusula de reserva, chamada de reserva, ou direito de preferência, ou preempção, e também, além dessa cláusula, esse contrato estiver devidamente averbado no cartório de imóveis, ou seja, o contrato de locação vai ser averbado na matrícula do imóvel alugado. Todo imóvel tem matrícula, em regra, então eu vou averbar esse contrato de locação meu na matrícula do imóvel que eu aluguei. É de propriedade do locador. Lembrando que pode ser locador proprietário e possuidor, tá bom? Então é importante saber disso, tá? Lei condominial, né? O direito condominial também, os condôminos têm preferência na compra do prédio, no caso de asta pública, e tem direito de preferência também, que deve ser respeitado nos direitos sucessórios. Se eu vou vender minha cota à parte, minha fração ideal, meus direitos hereditários, para um terceiro, eu sou obrigado a oferecer para a família. E no contrato tem que ser por escritura pública e ter anuência de todos os herdeiros. Legal? Então, 3 direitos de preferência eu falei objeto de lei.
Esse direito de preferência que nós estamos falando aqui não é objeto de lei, ele é pactuado, é uma cláusula pronta, nós vamos incluir no contrato, tá bom? Agora sim, agora dá. Olha o ran aqui de novo no professor. Então, a cláusula de preempção, tá? Ou preferência, direito de preferência, são cláusulas tratadas no Código Civil, no artigo 513 ao 520. Preempção, gente, ou preferência, é o pacto adjeto à compra e venda, do contrato de compra e venda, em que o comprador da coisa, móvel ou imóvel, ok? Aqui é móvel e imóvel, hein? Nós falamos lá da retrovenda, bem imóvel, né? Aqui não. Na preempção de direito de preferência, essa cláusula cabe para bens móveis e imóveis, ok? Fica com a obrigação de oferecê-la a quem lhe vendeu. Essa é a obrigação. E se eu comprei, amanhã depois, se eu for vender, eu tenho que oferecer para você que me vendeu. Por quê? Para que este use do seu dinheiro, da prelação, para tanto, no caso de pretender comprá-la novamente, né? Eu, vendedor. Então, importante. Vamos lá. O vendedor originário, gente, para obter a posse da coisa, deve pagar a mesma quantia oferecida, tá? Ao comprador originário. Isso se identifica no tanto a tanto, no mesmo valor. Ok? Então, eu vou pagar o mesmo valor que foi oferecido. Se o outro está pagando mais, aí eu já quebro o direito de preferência. E se você é obrigado a oferecer para mim, eu tenho que pagar o valor que o outro ofereceu. Não adianta eu querer pagar o valor que eu quero, tá? E lembrando também que direito de preferência é totalmente diferente de retrovenda, são cláusulas diferentes, tá bom? A preferência, a gente pode decorrer por cláusula contratual, que eu falei aqui, ou por lei. A lei força, em algumas situações, e eu falei lei do inquilinato, relação locatícia, direito das sucessões e também falei direito condominial. Fique atento, tá? Não ocorre a preferência quando a AES é alvo de execução cuja leva ao leilão o bem. Então, não existe direito de preferência quando existe asta pública. Foi a leilão por dívida, não pode ir a leilão porque tem direito de preferência. Não existe isso, tá? Também um boato bobo, inclusive. Quanto ao prazo do exercício do direito de preempção, gente, esse poderá ser fixado em até 180 dias. Anote aí, 180 dias em caso de bens, coisas móveis. Em relação aos bens imóveis, até 2 anos. Então, de até 2 anos, se os bens foram imóveis, se os bens forem imóveis, tá? 180 dias, bens móveis. 2 anos, se os bens forem imóveis, casa, ok? Inexistindo o prazo estipulado no contrato para a preempção, este caducará em 3 dias, ok? Para coisas móveis. E 60 dias para bens imóveis. Então, importante também lembrar disso, também objeto de dúvida na prática, contados na notificação feita pelo comprador ao vendedor. Se o vendedor tiver interesse na preempção, na preferência, fica obrigado a pagar o preço nas mesmas condições, eventualmente ajustadas pelo terceiro interessado. Eu volto a falar aqui. A preempção, ou direito de preferência, é um direito pessoal, tá, gente? É um direito pessoal e não um direito real. Não podendo ser cedido a terceiros. Então, fique atento. Aqui, no direito de preferência, olha como é totalmente diferente da retrovenda. Porque aqui não pode ceder a terceiros. Não se transfere aos herdeiros também, ok? Nem a terceiros e nem aos herdeiros. Cabe a ação de perdas e danos em decorrência do inadimplemento, do impedimento também do seu exercício. Então, se tem direito de preferência pactuado e não respeitou, cabe ação de perdas e danos morais e materiais. Cabe essa ação. Assim também, se o comprador não deu ciência ao chamado preemptor, ao nome, né? Poderá também responder com a reparação do dano, tá? O terceiro, o novo adquirente, poderá também responder solidariamente com o comprador se agir de má fé. Quero trazer para você que para os casos de desapropriação por parte do poder público, o expropriado tem direito de preferência na aquisição do bem pelo preço atual, caso o imóvel não venha a ser utilizado pelo poder público, tá bom? Então, é esquecido, mas é um ponto importante, jurisprudencial e doutrinário. Na desapropriação, existe direito de preferência quando ocorre a desapropriação e o poder público não efetiva, não usa, né? Faz a desapropriação e faz muito isso, hein? Desiste, né? Desiste da obra, do projeto, então tem direito de preferência de recomprar, né? Quem era o proprietário à época, tá? Então isso é importante também. Legal, né?